Sim, a Selic caiu, mas parece que essa semana tudo caiu junto. Teve bolsa caindo e FIX caindo, quase todos os principais índices em queda. Ah, Danilo, mas quando a Selic cai, o IFIX não tem que subir? Bom, esqueceram de combinar com os russos, né? Mas calma que eu vou te explicar tudo o que aconteceu nessa semana, além de tudo que você perdeu dos fatos relevantes, principais altas e baixas e também as suas dúvidas. Então, Herbert Richards, roda logo essa vinheta que a gente tem muita coisa para falar hoje. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Fiz e Finanças, esse programa que é feito para você ficar muito bem informado de tudo que aconteceu durante essa semana, com uma opinião direta, isenta, prática e tudo, né, esmiuçado para você que perdeu o que aconteceu nessa semana que foi bem recheada. Eu já vou deixar aqui a garantir direto o meu like, que esse programa só cresce com o seu impulsionamento. Sem isso, esse programa não nem existiria sem você. Então, nos ajude com essa pequena curtida, só lá e clicar e tá tudo certo. Vamos, sem mais delongas, para o nosso tema principal, que nessa semana começou até com uma calmaria, né? O Boletim Focus divulgando aí boas perspectivas para o mercado com IPCA, ali perspectivas de queda na inflação para 4,88, né, por cento. Há uma semana atrás estava 4,93, então uma queda bem significativa. E quando a gente olha para 2024 também queda aí, e quando compara com uma semana atrás aí, queda para 3,86, semana passada estava 3,89. E também PIB para cima, então a semana começou a todo vapor, inflação para baixo, economia para cima, PIB para cima, com o PIB subindo aí para 2,89 na expectativa, né, das entidades do mercado, em comparação na semana passada para 2,64, então também uma significante alta em relação à semana passada e também para 2024 perspectivas. Então, o IFIX chegou até ter uma leve valorização ali na virada de segunda para terça, mas depois veio o Copom de quarta para quinta, o IFIX e os principais índices vieram em forte queda. Mas por que que isso acontece, né? Todo mundo sempre te falou que o Selic ia cair, que o IFIX ia subir, e lembrando, né, que estava todo mundo esperando a Selic cair, a gente teve uma valorização expressiva nos fundos imobiliários, a Selic não tinha caído, e agora que caiu, os fundos e a bolsa vai cair, mas né, o que que acontece? Sim, o Copom reduziu sim a taxa de juros conforme, né, a surpresa de 0 pessoas para 12,75. Isso representa uma redução percentual de 50 base points. E só que colocando, né, nessa esteira, né, internacional de pessimismo generalizado, o tom do Copom foi um pouco mais hawkish, ou seja, foi um tom mais duro, colocando também no plural que poderá ser as mesmas reduções para as próximas reuniões, ou seja, dezembro nós também teremos uma reunião do Copom e ele já sinalizou que a redução vai ser de 50 base points, ou seja, 0,5%. Só que o mercado ele esperava uma redução, uma aceleração dessa redução, ou seja, uma redução maior, por exemplo, de 0,75 base points ou 0,75%, já agora em dezembro. Então, ele coloca lá nas descrições que ele elevou o tom ali sobre a preocupação fiscal, né, com a seguinte citação, até coloquei aqui na minha colinha, a importância para a ancoragem das expectativas da inflação. Ou seja, é uma preocupação com a elevação de preços generalizada no Brasil. Então, esse é um tom mais de atenção. E além disso, nessa semana a gente teve a chamada super quarta, né? Para quem não sabe, é onde há sinalização de juros simultâneas aqui e lá fora. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós também tivemos uma notícia ruim, né? Com o aumento dos juros americanos neste ano, possível aumento, e que também poderá demorar mais a cair no ano que vem. Ou seja, juros sobem, significa que é uma economia menos aquecida e a renda fixa fica mais atrativa. No nosso caso, por sermos, né, um país subdesenvolvido, nós sofremos muito mais. Porque há essa fuga, né, de capital estrangeiro para justamente para esses países que
possuem, né, que são mais desenvolvidos, possuem uma economia mais estável, com juros mais altos, né, o estrangeiro migrar lá para fora. Eu já cheguei a colocar aqui um gráfico de pizza de quem que realmente faz preço na bolsa no Brasil. Então eu coloquei aqui, você pode observar que 53% da bolsa são investidores estrangeiros. Apenas 15% são investidores individuais e o resto é instituição financeira, né, os 31%. Então, com isso, né, dito isto, famoso dito isto, nós tivemos toda essa queda generalizada nos principais índices. Então, a gente teve o IFIX caindo 0,24%, só que no mês ele ainda está levemente positivo, no ano bastante positivo em 12,53%, e em 12 meses está entre 8%. Já o IBOV despencou 2,31% só nessa semana, no mês também levemente positivo, no ano está praticamente na metade do IFIX, aí, com quase 6%, 5,72%, e em 12 meses apenas 3,64%. E na mesma linha, o IDIV e o IBOV também são índices de referências aí do mercado imobiliário, né? IDIV não tanto, mas IMOB sim. E a gente já sabe que 50% gringo. O que fez derrubar a bolsa nessa semana, né, foi justamente isso, né, o movimento americano de fuga de capital. E, além disso, né, lembrando que a gente tem uma curva que a gente olha sempre, que todo mundo acaba esquecendo olhar a curva longa de juros, né? Tenho trazido aqui todas as semanas essa NTNB com vencimento de longo prazo e nós observamos um clima de aversão a risco, né? A gente tem a abertura de curva, a gente teve o fechamento de curva de fevereiro até praticamente final de agosto, e setembro a curva veio abrindo forte. Então, olhando para essa abertura, né, que nós vemos, é justamente o que está sendo, o que está acontecendo, o que está freando, né? O freando não, melhor, é o freio de mão puxado do IFIX, o que está segurando o deslanchar do IFIX hoje é justamente esse clima de aversão a risco com esse movimento de juros lá fora. Então, perspectivas mais macroeconômicas, nada mudou nos fundos, nada mudou nos contratos, nada mudou nos principais fundamentos desses fundos. Ou seja, tendo isso como mente, sim, ainda podem aparecer mais oportunidades se haver esse clima, né, se ficar maior esse clima de aversão a risco, você pode ter uma janela ainda maior de oportunidades. Janela qual, né, não havia sido fechada. A gente tinha uma janela que ainda a gente conseguia encontrar boas oportunidades e com esse movimento a gente vai continuar. Pelo que eu estou olhando, né, eu esperava que o IFIX fosse romper essa barreira pelo movimento de fechamento de curva que a gente estava observando, que o IFIX iria realmente bater esse recorde, né, de 2020, mas o que a gente observa é que o freio de mão está puxado e o IFIX está andando de lado. Então, ainda há oportunidades. Para você ter uma ideia, toda a carteira de FIIs, as 3 carteiras de FIIs, na verdade, do Clube FI estão como compra neste momento. E falando em Clube FI, eu já quero deixar um convite aqui para você ser meu aluno do Mira, do professor Arthur, do professor Felipe Ribeiro, e entrar nesse próximo seleto grupo da segunda turma do Zero ao Profissional em Fundos Imobiliários. Esse curso nós ensinamos tudo para você, desde o zero, desde quem não sabe nada, de quem que nem sabe o que é FIIs e quer começar a aprender, quer começar a investir, até você saber como que é feito um valuation, quais são as premissas, e já saber até criticar aí os laudos, os analistas inclusive. E já falando aqui que as vagas são limitadas, Danilo, as vagas são limitadas, curso online. Sim, vagas limitadas, porque nós teremos nosso aulão ao vivo, em um lugar, né, no espaço físico real, presencial, e esse espaço ele é limitado, então as vagas do curso são limitadas. Então, Herbert, vai colocar um link aqui, por favor, para você reservar a sua vaga no melhor curso de FIIs do Brasil. E voltando aqui para o nosso fechamento, agora entre segmentos, né, a gente viu que o IFIX caiu 0,24 nessa semana, uma leve queda, que foi puxada principalmente pelos fundos de papel, laje corporativa e galpão, caindo entre 0,8 e 0,23. Já na ponta da alta, os fundos tiveram uma valorização expressiva de 1,84% e shoppings e varejo ali no 0 a 0. Já dentre as principais altas e baixas,
Na ponta da alta, nós tivemos o VSLH valorizando quase 20%, o TOR de 11 valorizando quase 16%, e um fundo de fundos, já explicando que a maioria dos fundos de fundos tiveram valorização nessa semana, mas o RBF liderou essa corrida dos fundos de fundos com 4,65%. Já vamos falar sobre essa alta de 20% e 16%, né? Já na ponta da baixa, o REC-R, desculpa, fundo de papel caindo 4%, 4,29%, e o XPPR caindo 3,5%, e o Vice caindo 3,5% aí na ponta da baixa, movimento um pouco mais comum, né? Danilo, dois fundos valorizando entre 15% e 20%. O que aconteceu, meu Deus? Eu expliquei no último vídeo, né, o porquê, o último vídeo, eu digo o vídeo da semana passada, o porquê que esses fundos high yield estão com valorizações expressivas para cima, hora para baixo, mais para baixo, aí a gente vai mostrar, vou te mostrar. E se você quer conferir o motivo disso, né, eu falei o vídeo quase todo disso, vai lá e confere e aproveita também, curte o vídeo. Falando especificamente do VSLH11, que subiu quase 20%, e do Tord, que subiu quase 16%, eles estão caindo no ano, mesmo com essa subida, 60% a 66%. Então, como eu expliquei na semana passada, é uma base menor, ou seja, o fundo com uma cotação muito baixa, entre 3 e 2 reais, qualquer valorização de 50, 20 centavos é muito expressiva. Então, esse é um dos motivos por que isso aconteceu. E agora, falando dos principais, né, segmentos, quando a gente olha o Dividend Yield, o PVP, voltar aqui e trazer para vocês a média de Dividend Yield médio dos segmentos. Lembra que essa média do IFIX já esteve acima de 12%, levemente acima de 12%, agora está em 10,4%, sendo que os fundos de papel estão subindo estão com dividend yield médio de 12,5%, e aí os de laje corporativa são os que estão com um dividend yield médio menor, por isso o desconto maior, claro, de 7,8%. Quando a gente fala de PVP, laje corporativa, né, com 0,78%, maior desconto aí dentre os fundos, então em média os fundos de lajes estão mais baratos, e os fundos de varejo liderando com os fundos de shopping center na ponta da alta. Fundos de papel com 0,95, ou seja, há desconto em fundos de papel. Falando agora sobre nossos fatos relevantes, acompanhamento semanal aqui, e já confere novamente se você deixou o seu like, é muito importante para a gente continuar alcançando mais pessoas. O primeiro fato relevante é do HGRE11, ele colocou ali que depende, né, um fato relevante bem sucinto, que ele depende da aprovação do CAD para venda do edifício Alegria. Então eles colocaram lá que foi publicado no Diário Oficial o edital referente a esse pedido de aprovação no CAD, claro, para essa transação, ou seja, o fundo vai fazer uma transação com a Plano e Plano e precisou de autorização para poder vender esse fundo, mas sem novas novidades. O fundo já está avisando que vai vender esses ativos, né, tanto da Brasil Parte quanto o Edifício Alegria, já há mais de meses. E o segundo fato relevante, ou melhor, segundo e terceiro fato relevante, são dois fatos relevantes do XPLG11, o XP Log. O primeiro fato relevante foi ali no início da semana, ele falou sobre um aditivo de locação de contrato no condomínio Cislog Galeão, localizado ali no Rio de Janeiro. Esse aditivo prevê a expansão de uma área ocupada, resultando aí numa área adicional de 4.000 metros quadrados. Esse contrato tem a vigência de 34 meses e o Cislog Galeão alcançará uma ocupação de 86%. Ele fala ali sobre a receita acumulada para os próximos 24 meses em 0,0376 centavos por cota, e após o 25º mês, uma receita adicional de 0,0027 por cota, né? E o segundo fato relevante também do próprio XPLG, XPlog, ele celebrou um contrato de locação com uma empresa, né, do setor logístico no imóvel especulativo em Cajamar, localizado lá em Cajamar, aqui em São Paulo. Esse contrato prevê uma área total de 15.000 metros quadrados, com um prazo inicial de 4 meses, né, a partir do dia 13 do 9 de setembro,
e vai poder ser prorrogado, né, nesse caso. A receita bruta mensal estimada pela gestão é de 0,01111 centavos por cota. E com essa celebração deste contrato, o especulativo, né, Cajamar, esse imóvel vai atingir 100% de ocupação e também a vacância do fundo vai reduzir de 3,9% para 2,3%. É o nível mais baixo desde setembro de 2019. E os próximos dois fatos relevantes do HGBS 11, o Red Brasil Shopping e o VISC 11, o Vinci Shopping Centers, comunicaram que, a partir, né, de agora, fazem parte da carteira de índice internacional do FTSE All Cap. É um índice internacional que outros fundos imobiliários já fazem parte, então agora o VISC 11 e o HGBS também fazem parte. Uma boa notícia, vai trazer ainda mais liquidez para o fundo. Os fundos que já eram, né, já tinham uma liquidez bem razoável, bem, na verdade, muito boa, né? Razoável pode ser entendida para as duas formas, mas já tinha uma boa liquidez, agora essa liquidez deve aumentar ainda mais. E nesses momentos de rebalanceamento, é provável que você observe aí flutuações significantes no valor da cota, porque o índice vai ter o rebalanceamento do índice, e isso pode refletir em um alto volume de negociação, como consequência, valorização ou desvalorização, né, nesse dia mais específico de rebalanceamento do índice. Já sobre o BTLG11, o BTG Pactual Logística, ele recebeu 40% do valor do imóvel ali do BTLG Dutra, que foi vendido pelo valor de 32,6 milhões. Então o fundo recebeu esse valor, né? E ele também notificou o pré-pagamento do último CRI vinculado, né, com CDI mais 2,95 pelo valor aproximado de 60,5 milhões. E ele fala que essa liquidação tem um aviso prévio de 3 meses, sem multa de pré-pagamento, e o valor da venda do imóvel vai ser utilizado para pré-pagamento dessa dívida, que vai resultar num aumento aí líquido de 1 centavo por cota no resultado do fundo. E o RBVA, o Rio Bravo Renda Varejo, anunciou a quarta emissão de cotas aí no valor de 300 milhões de reais. Essa oferta aí é para os investidores em geral, bem como os que já possuem cota dentro do fundo vão conseguir exercer o seu direito de preferência. Vão ser em torno aí de 2 milhões e 700 mil cotas, né, que vai constituir essa quarta oferta. O preço de nova cota, já incluso aí os custos de 112,14, equivale aí a 3,72% de custo, que dá aproximadamente R$4 por cota. Então, o fundo aí está fazendo a sua quarta emissão. O valor atual da cota está R$ 102,85, então um valor bastante próximo ao preço atual, mas é uma excelente notícia para a RBVA, que vem, né, nesse esforço de diminuição do peso das agências no portfólio. Então, espero que essa emissão tenha bastante sucesso, que é um fundo aí bem antigo do mercado e precisa dessa diversificação. E agora vamos para as principais dúvidas que vocês deixaram no último vídeo, nos comentários. E você que chegou até aqui, temos um presente, um cupom Danilo10 para você garantir o seu desconto na nossa assinatura do Data Plus, onde você vai ter ali todos os dados do Clube FI, mas acesso ao research, acesso ao fórum do research, onde eu consigo tirar todas as suas dúvidas de formas mais detalhadas, também a ferramenta de videoanálise que nós temos, onde nós falamos sobre nossos relatórios em vídeo para você que não tem muito tempo aí de ficar lendo diversos relatórios. A primeira dúvida é do Ricardo. Gostaria de sugerir nos relatórios das carteiras inclusão da quantidade de locatários e sua representagem em cada fundo de tijolo. Obrigado. Nós trazemos a representatividade de cada imóvel dentre a receita total daquele FII. Essa granularidade que você menciona não são todos os fundos que divulgam. Por exemplo, Lages, você tem ali num imóvel que tem 20 andares, imagina você ter 2 a 1 inquilino por andar, ou até mesmo 3 ou 4, né, inquilinos por andar, se a laje for dividida em 4, você pode ter, sei lá, 50, 60 inquilinos em um único edifício, por exemplo. Aí você pega um fundo que tem 10, 15 imóveis,
O acompanhamento disso, né, por inquilino, ele é surreal. Para galpões, eu acho que você tem uma certa razão e nós fazemos esse acompanhamento dos inquilinos que possuem grande representatividade na receita total do fundo, né? Você tem aquele inquilino, por exemplo, o fundo de galpão, o Mercado Livre, que ocupa 20% da receita, 30% da receita do fundo, o acompanhamento ele é feito muito mais de perto desse inquilino no que tange ao vencimento de contrato, valor do contrato por metro quadrado, se está sendo praticado, está em linha com o metro quadrado da região. Então, não é somente esse acompanhamento que nós fazemos de olhar o percentual da receita como um todo, mas também no detalhe, se esse inquilino for realmente muito significante, a gente vai falar sobre isso nos nossos relatórios. Mas obrigado, muito obrigado pela sua sugestão, um grande abraço. A segunda dúvida é do Pedro. Como estimar o custo da alavancagem nos proventos dos fundos? E se essa dívida está compensando? Está em uma dúvida bem avançada, ela é bem complexa de responder nesse pouco tempo que a gente tem aqui, mas vou te resumir, o custo da alavancagem envolve avaliar o quanto essa dívida afeta os rendimentos e afeta, né, em termos de melhora, né, os rendimentos e determinar se essa alavancagem está contribuindo para o retorno total do fundo ou se isso está gerando custos, né, adicionais que superam esses benefícios. Então, é meio que uma balança, né, o que pesa mais, né, o benefício da dívida ou o custo da dívida. Portanto, a primeira coisa que você precisa saber é se essa dívida é cara. Identificar no relatório gerencial, muitos fundos, né, divulgam as dívidas todas detalhadas, tem fundo que tem diversas dívidas diferentes, então o que eu tento fazer é trazer tudo para um mesmo indexador, então para uma mesma base, fazendo uma média ponderada pelo montante em vencimento. Depois disso, calculo o custo desses juros pelo custo médio ponderado de capital, né, que é uma conta que envolve ali o custo do valor da dívida, vezes a taxa de juros, vezes o menos os juros, né, pelo fator do imposto. Então é uma conta meio básica ali para você calcular mais ou menos o custo desses juros. E aí com esse custo desses juros você vê como que esses rendimentos estão performando frente à alavancagem que é feita. Então, você consegue aí ter uma visão clara desses fundos alavancados, que eles devem ter uma distribuição maior, e isso também pode levar a problemas, né, se caso essa alavancagem ela for mal dimensionada, o que pode derrubar os dividendos, e aí o fundo ter que usar, inclusive, os rendimentos do fundo para fazer amortização de juros e etc., como vários casos que a gente viu por aí. E por fim, a gente precisa também considerar os riscos que estão associados ao custo financeiro dessa dívida. E aí, ver ainda por cima como que a gestão está lidando com as amortizações e se preparando para honrar essas dívidas, essas PMTs. Então, é mais ou menos assim que eu olho, né, toda essa parte de alavancagem dentro dos fundos, quando ela chega a ser um pouco mais preocupante. E a última dúvida é do Rafael. Danilo, o seu relatório panorama de mercado você não faz mais mensalmente? Só assinante não encontrei mais. Sim, fazemos. Publicamos ali no dia 18/9, né, alguns dias atrás, relatório mais de 30 páginas, com um monitoramento bem detalhado ali do mercado de fundos imobiliários. E se você não achou, tem uma forma bem fácil de você localizar os relatórios específicos do Clube FI. Para quem não sabe, nós temos outros parceiros que também publicam relatórios, outras casas de análises, e você selecionando ali dentre os principais relatórios, selecionando o Clube FI, vai ficar mais fácil você encontrar os últimos relatórios e dentre eles está o panorama de mercado de fundos imobiliários. E esse foi o seu FIS e Finanças. Um grande abraço, um bom domingo. Deixe aqui as suas dúvidas nos comentários que eu vou trazer as principais respostas ali para as principais dúvidas no próximo vídeo. Até mais, um grande abraço e tchau, tchau.